Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Olá, eu sou a Andréa. Olá, eu sou o Joel. Nós vamos tratar hoje sobre a condição em que o ser humano se encontra. A gente vai falar um pouco da depravação total do homem e um pouco também do nosso pecado e o que o nosso coração produz. O que o nosso coração um coração idólatra, se Cristo não o alcançar, produz. Então a gente vai estar tratando um pouquinho sobre a depravação total dos homens e a nossa idolatria para o pecado. E a gente vai estar falando um pouco disso em Romanos, capítulo 1, do versículo 18 em diante. Que diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Amém. Então o texto fala a respeito da ira de Deus. Nós estamos acostumados a falar do amor de Deus, que Jesus é amor, que Deus é amor. E é verdade, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por nós, para aqueles que crerem nele. Mas Deus também é um Deus irado, né? Imagine um pai que vê o seu filho desobedecendo todo o tempo. Ele fica irado. Não seria diferente com o nosso Pai que está no céu. E aqui a palavra de Deus diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. O que é uma impiedade? É o contrário de piedade. O homem piedoso é aquele homem que é temente a Deus, que reconhece que há um Deus e é temente a este Deus. E o ímpio é aquele que não reconhece que há um Deus que seja digno de ser adorado e não tem nenhum temor a esse Deus. Portanto, ele é um homem perverso, porque ele pratica todo tipo de desejo do seu coração e normalmente os desejos do nosso coração são perversos, são desejos de vingança, são desejos de ódio muitas vezes ou de satisfações egoístas da nossa carne. E aí, continuando o texto, ele fala: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. E continua dizendo: porque os atributos invisíveis de Deus, até para que aqueles que digam: ah, mas eu não vejo Deus, como pode existir alguém que eu não vejo? E aí ele diz aqui: os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como sua própria divindade, claramente se reconhecem. E ele fala: desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas criadas, da natureza, né, dos astros, de nós mesmos, dos seres vivos. E ele ainda finaliza dizendo: tais homens são por isso indesculpáveis. Ou seja, não tem desculpa para se dizer: eu não sabia que havia um Deus. Ou, na minha concepção, não há um Deus. Nada prova, nada mostra que há um Deus. E é o contrário do que as Escrituras dizem. E com isso, acaba se gerando uma idolatria. Tomamos as coisas criadas e tornamos em ídolos. Porque se a gente perceber, quando a gente começa a ler as Escrituras, a gente percebe a condição que a palavra de Deus coloca o nosso coração. Em Jeremias, no capítulo 17, versículo 10 e 9 e 10 no caso, Jeremias vai tratar ali de um assunto muito interessante. Ele vai falar que o nosso coração é enganoso e extremamente corrupto. Quem o conhecerá? Então só o Senhor pode penetrar naquela área ali. E assim como a Andréa colocou e a gente leu, que os homens são indesculpáveis porque o coração produz ídolos. E o nosso coração diminui a glória do Senhor Deus e cria algo para que nós possamos tocar, ver e contemplar.
porque o nosso coração ele é corrupto e enganoso e nós não devemos seguir ele. Se a gente já ouviu alguma vez alguém pedindo para seguir o nosso coração, não siga. Ele é extremamente corrupto, nem nós mesmos conhecemos ele. Então, por isso que, se a gente for ver nas parábolas de Cristo, ele falou tanto do coração, porque é de lá que saem os males, de lá que saem as impurezas, as coisas ruins. Então, o apóstolo ele vai enfatizar isso, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, querendo se achar o maior por ter conhecimento e diminuir ao Senhor nosso Deus e fazer com que o nosso coração se tornasse insensato. E continua no versículo 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Então nós, por conta dessa nossa depravação, dessa nossa condição, nosso coração ele continua fazendo escolhas, mas segundo a nossa natureza. E nós criamos ídolos o tempo inteiro. E é algo que nós devemos nos arrependermos e olharmos para a cruz de Cristo e pedir para que Ele quebrante o nosso coração, fira o nosso coração, para que realmente entendamos que não devemos mudar a glória do Senhor. Paulo ele enfatiza bastante isso aqui. É verdade, e essa questão da invisibilidade de Deus realmente leva os homens a apelarem para algo visível por causa do nosso coração que é enganoso. Eu quero ver aquilo que eu conheço. E a Bíblia fala a respeito de Jesus. Muitos o viram fazendo milagres, curando, e cumprindo aquelas profecias que foram ditas por Isaías, que nem chegou a conhecer Cristo, e por outros profetas. Era aguardado desde os antepassados o Messias. E esse Messias se revelou em Cristo. E muitos o viram e não creram. E a Bíblia diz: bem-aventurados os que não viram e creram. Mesmo assim, o nosso coração nos leva a desejar ver e tocar aquele que nós chamamos de Deus. E aí a gente vê aqui que as coisas criadas, elas manifestam a divindade de Deus, mas nós usamos as coisas criadas como ídolos, como se fossem um Deus. E de repente você pense: não, mas eu não tenho ídolos, eu não acredito em ídolos. Mas de repente um objeto que você acredite que ali está a sua vida. Hoje em dia o celular pode ser usado como uma boa ilustração. A minha vida está aqui, eu não posso perder isso daqui, eu não solto isso, eu não largo isso aqui, eu uso isso daqui para tudo na minha vida, eu dependo disso, a minha vida está aqui. Então esse celular é o seu ídolo. Às vezes o nosso ídolo é a nossa própria vaidade, é o espelho. Então nós precisamos nos examinar. O que é que ocupa o nosso coração? Este é o nosso ídolo. Esse é o nosso tesouro. Esse é o nosso tesouro. Isso é o que nós temos de mais precioso. E a Bíblia fala que nós precisamos amar o Senhor sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Se nós amamos algo mais do que o Senhor, então esse algo se torna o nosso Senhor. Isso. E Deus não admite idolatria. Deuteronômio 32, lá no versículo 19, a palavra de Deus fala a respeito da maneira como Deus, é um dos lugares da Bíblia que falam isso. Isaías fala bastante a respeito da ira de Deus contra a idolatria. E aqui no capítulo 32, um pouquinho antes, no 16, ele fala assim: com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. E aí no 19 ele diz: viu isto o Senhor e os desprezou por causa da provocação de seus filhos e suas filhas, e disse: esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade. Então vejam como Deus é irado, sim, como Deus se ira, e é uma ira santa, mas é uma ira muito poderosa. A Bíblia diz que Deus ele é o único que é capaz de lançar não só o corpo como a alma no inferno. Então ele é aquele que salva, mas também é aquele que condena.
até Satanás foi lançado para fora dos céus, do paraíso, por Deus, né? Foi o próprio Deus. Todo o universo obedece os comandos de Deus. E quem somos nós que nos chamamos seres racionais? Para querer ser maior. Para querer sermos maior que o nosso Deus, o nosso Criador. Então, realmente, tais homens, como as Escrituras dizem, são por isso indesculpáveis. Não tem desculpa para dizer, eu realmente acreditei que aquela coisa, aquela obra de um escultor, de um artista, fosse um Deus. Eu acreditei que aquele animal fosse um Deus. Há países em que animais são deuses. Eu acreditei que aquele animal fosse sagrado e que eu pudesse fazer minhas preces a ele. Tais homens são por isso indesculpáveis, porque o próprio ser criado revela a divindade de Deus. E isso é verdade. Se a gente for ver toda a natureza, não há como dizer que esse universo não foi criado. E o salmista ele enfatiza isso bastante. Lá no Salmo 19, ele nos diz que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento vive dizendo, foi Deus que me fez. Então a natureza proclama a glória de Deus. Se a gente for ver também lá em Colossenses, no primeiro capítulo, quando Paulo ele vai trabalhar a obra de Jesus, quem é Jesus, ele vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível, é a expressão exata do ser de Deus. Então, cada centímetro desse universo se submete ao senhorio de Jesus, não ao senhorio do nosso ego, do nosso coração enganoso, isso, do nosso coração enganoso, não ao ídolo que a gente cria, mas sim cada centímetro desse universo pertencem a Jesus. Tudo foi criado por Ele e por meio dele. A Bíblia fala a respeito de glorificar a Deus, né? Toda a glória pertence a Deus, que nós precisamos conhecê-lo para então adorá-lo, né? E ele se manifesta através das Escrituras também, ele se revela, se apresenta a nós de uma forma muito clara, através do Evangelho. E o Evangelho é que Deus amou a humanidade, mas ele enviou seu Filho para todo aquele que crer, ou seja, quem não crer em si mesmo já está condenado. Existe realmente aquela frase, siga seu coração, e parece uma frase muito simpática. E eu já ouvi pessoas dizendo, se você seguir o seu coração, Deus vai se agradar de você. E isso é um grande engano, porque a Bíblia diz que você deve seguir a Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Muitos querem chegar a Deus, mas querem seguir seu coração. E o coração não nos leva a Deus. Jesus nos leva a Deus. Eu creio e falo